Meus amigos e minhas amigas, a situação do Brasil, realmente, como eu tenho falado aqui, é um verdadeiro caos. Olha só, eu quero falar um pouco sobre isso, porque muita gente está pensando que a coisa virou de uma hora para outra, virou, e de repente o mundo está olhando para o Brasil. Isso não é uma mera coincidência, isso foi uma luta do senhor Lula para trazer e sediar a Copa do Mundo 2014 no Brasil, que ele se achava um grande presidente e achava que o futuro do Brasil já tinha chegado e que o país era um país que estava crescendo maravilhosamente bem. Veja o que é ignorância. É sobre isso que eu sempre falei. O risco de você colocar um analfabeto como presidente do Brasil é esse aí. Ele destruiu o país, muitas vezes mesmo sem saber que está destruindo. Com sua arrogância começa a achar, porque evidentemente ele só tem assessores que o elogiam. Então ele começa a se achar o tal, o cara, o senhor presidente. E nisso ele fez a grande jogada de marketing para aparecer mundialmente como um líder do mundo, ou pelo menos um líder da América Latina. Sediar a Copa do Mundo mostraria ao mundo como o Brasil evoluiu, como o Brasil cresceu com a sua administração. E evidentemente, lógico, mais boa vontade que ele tenha, mas a maior boa vontade dele foi ficar rico. Isso aí é indiscutível. Não só ele, como toda a família dele. Todo mundo hoje é milionário na fazenda na família Lula. E o Brasil está ou foi se deteriorando lentamente. E obviamente vai chegar um dia que as pessoas acordam. Até o Gabeira acordou. Até o Gabeira, que era um defensor do Lula, ele acordou. Ele diz que teve pesadelo, mas pesadelo de olhos abertos. Não é? E você olha para a situação do Brasil, você não acha um setor do Brasil que a gente possa olhar e esteja fluindo bem, esteja se dando bem, nada. Nada nesse país. Se você olha para o setor elétrico, o desastre que aconteceu era inimaginável, principalmente com uma presidenta que se dizia experiente na área de eletricidade. Se você olha para a Petrobras, que esse partido, que o Lula e a Dilma colocaram acima de qualquer coisa, uma coisa mais importante do Brasil era a Petrobras. E olha a situação que está a Petrobras hoje. Uma Petrobras que perdeu 180 bilhões de valorização de mercado. Olha os índices mais importantes do Brasil. Agora mesmo sai índice de produtividade. O Brasil cai, despenca 4 posições entre os piores. Os piores países do mundo em produtividade, o Brasil cai 4 posições. Educação não se fala. Saúde, pelo amor de Deus, é um desastre a saúde no país. O sistema prisional é uma barbárie. Não se pode imaginar que um país minimamente civilizado tem um sistema prisional como esse. Haja visto no estado do senhor José Sarney, no Maranhão, que o Lula considera um homem fora do comum e já prestou grandes serviços ao país. E no estado dele, que ele domina, a família dele domina, existe uma barbárie no sistema prisional, cortam-se cabeças lá em Pedrinhas, né? E é um caos generalizado. Agora eu estou falando isso com vocês porque eu venho falando isso há muito tempo e venho dizendo que isso basicamente
responsável por tudo isso é nós, brasileiros, não vocês, porque eu não votei nele, brasileiros, terem colocado como presidente do Brasil o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um analfabeto, sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação educacional, sem nenhuma experiência profissional, para ser presidente do Brasil. E esse homem se achou tão formidável, se achou tão maravilhoso, se achou tão competente, que decidiu sozinho a respeito de quem seria o candidato que o substituiria. E colocou esse poste sem luz, esse poste enferrujado aí para ser presidente do Brasil. A sorte que houve é que no início do período Lula, 2003 até 2007, 2008, a economia mundial crescia vertiginosamente e não dava para perceber quão o Brasil estava ficando distante dos seus competidores. Basta lhe dizer que do Brasil, em 2003, quando Lula tomou posse, até 2013, foi o país que menos cresceu na América do Sul. É realmente estarrecedor. Um país com tantas condições naturais, potenciais, e o país não consegue crescer, ser o país que menos cresceu na América Latina. Meus amigos, olha só, para encurtar a conversa, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse artigo aí que saiu no Jornal da França. Eu assinaria embaixo. Isso é o retrato do Brasil, esse artigo. Com todas as letras, é o retrato do que está acontecendo no Brasil. E por incrível que pareça, Lula, que só sabe falar através da linguagem do futebol, e através do futebol que ele queria mostrar ao Brasil, realmente ele vai mostrar o Brasil ao mundo através do futebol. E o mundo vai ver como está o Brasil, que foi e é administrado e dirigido pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e, evidentemente, a sua co-presidente Dilma Rousseff. Um grande abraço e até a próxima.